Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 131. Rukongai do Sul, Distrito 80, Shrin. A luz dourada do sol banhava a floresta da montanha, lançando um brilho sagrado sobre a terra manchada de sangue. A manhã estava nublada, mas ao meio-dia o céu estava completamente limpo, como se até os céus tivessem reconhecido essa guerra justa. Uma luz vivificante jorrava como um rio dourado, iluminando o campo de batalha onde homens lutavam, gritos de dor ecoavam e outros fugiam em desespero. Mate-os! Acabe com esses rebeldes. Protejam o Rei das Almas e os 5 grandes clãs, os traidores devem ser eliminados. Malditos nobres! Fomos traídos. Mas Atsuki Aozaki estava no tronco de uma grande árvore, envolto em uma capa preta que escondia sua Heiatsu, olhando para o caos abaixo. O campo de batalha era uma confusão de gritos de guerra, maldições e terra encharcada de sangue. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, aquecendo sua pele. Galhos decepados cobriam o chão da floresta, enquanto o vento farfalhava a copa das árvores acima, adicionando um tom sinistro à carnificina. Aterrissando suavemente no chão, mas Atsuki ouviu os confrontos ainda ocorrendo à distância, soldados e rebeldes travando uma batalha. Lâminas colidindo enquanto cada um lutava pela vida do outro. A 11ª Divisão comandou a frente principal, enquanto Koga Kushiki liderou as forças especiais da 1ª Divisão para proteger o perímetro, garantindo que nenhum inimigo escapasse. Mas Atsuki olhou para Koga sem o menor sinal de preocupação. Ele não estava preocupado em ser descoberto. Seus níveis de Heiatsu estavam no mesmo nível e contanto que ele não usasse Bankai para amplificar sua presença, não havia risco de sua ilusão ser exposta. Além disso, os dois não se conheciam muito bem. Mesmo próximos, Koga não notaria nada de errado. A guerra está quase acabando, murmurou Masatsuki, olhando para o longe com um traço de sentimento. Quem é você? Por que está bloqueando o nosso caminho? Um esquadrão de 6 homens apareceu atrás dele, trajando uniformes esfarrapados com a insígnia rebelde. O líder o olhou com cautela. Estamos a uma boa distância do campo de batalha principal, comentou Masatsuki, observando as expressões tensas deles. A julgar pelas expressões de pânico de vocês, estão fugindo? O olhar do líder rebelde se voltou para Zanpakuti na cintura de Masatsuki. Estreitando os olhos, ele sacou sua própria lâmina. Isso não tem nada a ver com você. Se não quer morrer, afaste-se. Masatsuki revirou os olhos, inclinando a cabeça para trás para observar a luz do sol que entrava pelas folhas. Arrogante, não é? Me lembra de mim mesmo em um dia normal. Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico. Mas arrogância exige habilidade e você simplesmente não a tem. Que pena. Que bobagem você está dizendo? Acha que um covarde escondido nas sombras tem o direito de ser tão arrogante contra o nosso exército justo? O líder rebelde ergueu a espada e atacou. Mas Atsuki suspirou, erguendo a lâmina sem esforço para bloquear o ataque. Ele observou o grupo com leve interesse. Você parece um líder insignificante, então não vamos nos enganar. Vocês rebeldes, sequer entendem o quão inúteis são. Sem o apoio dos nobres, vocês mal conseguem sobreviver no distrito de Shin. A expressão do líder rebelde escureceu, mas antes que ele pudesse reagir, o olhar de Masatsuki se aguçou. Heiatsu nível 10? Nada mal, refletiu ele, avaliando. Quanto aos que estão atrás de você nível médio de Shinigami, servem como preenchimento. A intensidade do olhar de Masatsuki fez o líder instintivamente recuar. Quem diabos é você? Ele perguntou. Isso não é algo com que você precise se preocupar. Ao ver seu oponente vacilar, Masatsuki não perdeu tempo. Em um instante, ele apareceu bem na sua frente. Um único golpe, sangue espirrou em todas as direções. Os 5 rebeldes restantes engoliram em seco, com as mãos tremendo enquanto tocavam a testa em descrença. Momentos antes, seu líder estava trocando palavras com este homem, então, num piscar de olhos, ele foi derrubado. Pior ainda, ele não conseguiu bloquear um único ataque. Sua Zanpakuti jazia despedaçada, e seu corpo tombava sem vida no chão, exceto pela ferida aberta no peito, ainda sangrando levemente. Relaxe, ele ainda não morreu, disse Masatsuki suavemente, brandindo a lâmina. Um gracioso arco de sangue pintou o chão. Mas ele morrerá em breve. Seus olhos dourados brilhavam de diversão enquanto ele olhava para os rebeldes restantes. Você está pronto para se juntar a ele? Ele não. Eles não conseguiram terminar a frase, mas Atsuki já havia se movido. No instante seguinte, a floresta estava encharcada de sangue. Aquele cara não disse que estava vindo? Onde ele está agora? Não me diga que a Hanjiku o tem na palma da mão de novo, e ele não consegue escapar? Disfarçado pela ilusão de Masatsuki Aozaki, Gin Ishimaru estava no penhasco com alguns acompanhantes. De vez em quando, ele casualmente abate um rebelde enquanto observava o campo de batalha perdido em pensamentos. Do outro lado da floresta, capitão, um soldado da 1ª Divisão fez a saudação. Qual é a situação? Koga Kushiki perguntou com um aceno de cabeça. A 11ª Divisão já rompeu 2 linhas defensivas. O inimigo está entrincheirado em sua fortaleza, fazendo uma última resistência, relatou o soldado. Nesse ritmo, eu diria que a 11ª Divisão os eliminará em no máximo 4 horas. Mas, Koga franziu a testa impaciente. Mas o quê? Ele odiava quando as pessoas arrastavam as palavras. O soldado hesitou e então disse, é que, Kenpachi Aozaki não parece ter intenção de fazer nenhum movimento. Ele estava observando a batalha o tempo todo. Até agora, apenas os esquadrões liderados pelos oficiais sentados estavam atacando. Koga, como se esperasse por isso, deu um leve sorriso irônico e disse, é aí que você não entende. Ele está treinando os membros do esquadrão. A 11ª Divisão sempre quis esmagar os rebeldes. Esta batalha não passa de um exercício ao vivo para ele. Se o capitão tivesse que fazer tudo sozinho, então o Gotei 13 só precisaria de capitães.
Será que as outras divisões teriam algum propósito? Ele se sentiu um pouco convencido por ter perguntado a Masatsuki Aozaki sobre o plano de batalha com antecedência. Isso lhe deu uma chance perfeita de mostrar sua inteligência na frente de seus subordinados. Entendo, disseram os soldados com os olhos arregalados de admiração. Mas depois de um momento, eles não conseguiram deixar de se perguntar. Desde quando seu capitão imprudente e impulsivo se tornou tão astuto? Koga notou a reação deles e assentiu satisfeito. Ele prosperava com o reconhecimento. Mesmo que esses soldados não se comparassem a Jinrei Kushiki em seu coração, o respeito deles ainda o animava. Mas no momento em que pensou no sogro, essa sensação de satisfação desapareceu. Antes de partir hoje, o velho não lhe disse uma única palavra de preocupação. Masatsuki Aozaki havia lembrado Jinrei Kushiki disso, mas Koga sabia muito bem, seu sogro era teimoso. Algumas palavras não o fariam mudar de ideia. Mesmo assim, ele não era o genro do homem? Seria um sacrifício demonstrar um pouco de cuidado? Jinrei Kushiki o via como parte da família? A frustração brilhou no rosto de Koga. Ele veio de uma família Shinigami comum, mas desde o momento em que entrou na academia Shin, ele sempre foi visto como um gênio deslumbrante. A aparência por si só não teria sido suficiente para lhe garantir um lugar no clã Kushiki. Foram seu talento e reputação que tornaram isso possível. Tanto nobres quanto plebeus o admiravam. Até o próprio capitão-comandante elogiou suas habilidades mais de uma vez. No entanto, a única pessoa que ele mais reverenciava, seu sogro, nunca reconheceu seu talento. Ele sempre foi gentil com Sun Kushiki e Byakuya Kushiki. Então por que era diferente com ele? Seria simplesmente porque o sangue do clã Kushiki não corria em suas veias? Capítulo 132. Ao cair da noite, os soldados da 11ª Divisão retornaram rapidamente de Rukongai para seus quartéis em Seireitei, quartel da 11ª Divisão. A entrada, semelhante ao grande portão de uma propriedade nobre, erguia-se solene e imponente. Originalmente, o quartel da 11ª Divisão ficava bem ao lado da rua, mas após reformas, um imponente muro branco o separava. Viver perto das pessoas comuns não era um problema, mas algumas das atividades de Masatsuki Aozaki não eram destinadas à exibição pública. Algumas coisas podiam ser vistas, outras nem tanto. Naquele momento, porém, Masatsuki Aozaki e Itora Yamazaki estavam no escritório do capitão, enfrentando o que poderia ser o maior desafio de suas vidas. Porque apesar de serem os dois oficiais de mais alta patente na 11ª Divisão, nenhum deles sabia como escrever um relatório de campo de batalha. Pelo menos isso era compreensível, mas Atsuki sempre jogava toda a papelada para Gin Ishimaru. Itora não era muito melhor. Se fosse mais esperto, não teria tido a ideia idiota de desafiar a força de Masatsuki em público só para se aproximar dele. Que relatório de campo de batalha? Nunca ouvi falar disso, zombou Masatsuki. Se você quer que eu publique a revista masculina mais popular da Seireitei, claro, mas escrever um relatório? Não, obrigado. Mas, capitão, eu estava na linha de frente o tempo todo, não conseguia ver o quadro completo. Não seria melhor se outra pessoa cuidasse do relatório? Tenente Yamazaki, que tipo de conversa é essa? Como tenente, não é seu dever compartilhar os fardos do seu capitão. Mas eu não sei como. É constrangedor para um tenente admitir que não sabe lidar com papelada. Pare de tentar passar a responsabilidade para os outros. O antigo tenente cuidava de todos os relatórios. Nunca fiz isso antes. O que fazemos agora? Enquanto os dois discutiam, Gin Ishimaru sentiu uma forte dor de cabeça chegando. Seu olhar se voltou para o terceiro assento da divisão, Mashiro Kuna. Ela estava sentada ali com uma expressão que gritava, não sei de nada, completamente alheia. Os dedos de Gin se contraíram. Esses três preguiçosos inúteis mereciam ser arrastados até a colina Skyoku e executados. Porque essas pessoas completamente inúteis foram de alguma forma classificadas acima dele. O Rei das Almas foi realmente injusto. Itora Yamazaki se torna tenente, mas eu, Gin Ishimaru, não? Então, o que fazemos agora? Mashiro finalmente falou, limpando a baba da boca enquanto olhava para Masatsuki, que estava calmamente sentado em sua cadeira, mastigando um bolo de peônia. A batalha durou o dia todo, e ela não comera nada desde o café da manhã. Estava praticamente morrendo de fome. E sinceramente, que tipo de namorado acumula comida boa em vez de compartilhar com a namorada? As bochechas de Mashiro incharam de aborrecimento, claramente descontente. Masatsuki deu um sorriso irônico, os olhos brilhando maliciosamente. Ele pegou deliberadamente o bolo de peonias meio comido e o balançou na frente dela. Mashiro entendeu imediatamente. Sem hesitar, ela pulou na mesa e arrancou o bolo da mão dele com os dentes. Mas Atsuki, tendo acabado de descobrir a alegria de alimentar o filhote com as mãos, sentiu uma onda de diversão e estendeu a mão para bagunçar o cabelo macio de Mashiro. Dois homens solteiros no escritório olharam para eles com desgosto. Gin Ishimaru aparentemente já estava farto. Com um suspiro de resignação, ele se manifestou. Eu cuido do relatório. Vocês dois se comportem. Se os outros membros do esquadrão virem isso, não será um bom exemplo. A última coisa que ele queria era que as outras mulheres da equipe começassem a agir como Mashiro Kuna. Se isso acontecesse e todo o esquadrão acabasse cheio de esposas de capitão, como ele conseguiria administrar a divisão? Bem, se for esse o caso, não há outra escolha. E eu aqui pensando que teria que ser o capitão responsável e cuidar de tudo sozinho, disse Masatsuki Aozaki, olhando para o rosto sorridente de Gin com falsa decepção. Essa deveria ser sua responsabilidade desde o começo, Gin retrucou, revirando os olhos antes de se virar e sair. Logo atrás dele, Itora Yamazaki escapou rapidamente, como se o aterrorizado Masatsuki quisesse convencê-lo a escrever o relatório. Toque, toque, toque. Uma batida constante ecoou pelo escritório, interrompendo abruptamente a diversão de Masatsuki. Mashiro Kuna voltou timidamente para seu assento. Ambos ajeitaram suas roupas antes de Masatsuki falar. Entre.
Uma figura mascarada, vestida de preto, apareceu na sala, ajoelhada sobre um joelho. Capitão Ozaki. O que é? O capitão comandante emitiu uma ordem. Uma reunião de capitães será realizada na primeira divisão em 7 dias. Salvo circunstâncias imprevistas, espera-se a sua presença. Estarei lá. Masatsuki lançou-lhe um breve olhar. O relatório ainda nem foi entregue e eles já estão convocando uma reunião? Ele precisava garantir que Gin terminasse o relatório rápido. O mensageiro assentiu antes de desaparecer tão rapidamente quanto chegou. E agora? Perguntou Masatsuki, olhando para Mashiro, que ainda estava um pouco atordoado. Ao vê-la limpar a boca, ele percebeu que ela estava morrendo de fome. Masatsuki, estou com tanta fome. Não tenho nem energia para ficar aqui. Mashiro fez beicinho antes de se lançar sobre ele. Suas palavras podem ter soado fracas, mas Masatsuki sentiu a força em seu aperto. Se necessário, ela provavelmente conseguiria lutar outra batalha contra os rebeldes sem suar a camisa. Ainda assim, se ela estivesse disposta a mostrar um lado mais suave na frente dele, como seu namorado, ele teria que entrar no jogo. Sem hesitar, ele a pegou no colo como se fosse uma princesa. Bem, se você está com fome, vamos comer. Quer ir para o refeitório do esquadrão ou prefere ir para o meu dormitório? Tenho uma cozinha e muitos ingredientes, e diria que minhas habilidades culinárias não são nada ruins. Masatsuki a observou atentamente enquanto fazia a oferta. Verdade seja dita, ele estava ansioso para se exibir. Se conseguisse conquistar o estômago dela, talvez pudesse conquistar ainda mais o coração dela. Ele raramente visitava sua mansão nobre ultimamente, pois ela ainda estava passando por reformas feitas pelos artesãos do clã Shin. Como não podia ir para casa e Kiryu Ikifune estava sempre com fome, ele transformou parte de seu dormitório em cozinha. Mashiro lançou-lhe um olhar estranho, observando sua expressão séria. Ele está me levando para o dormitório dele? Isso foi um passo adiante no relacionamento deles? Ela deixou o cabelo curto cobrir parcialmente o rosto corado. Vamos para o seu dormitório, quero experimentar a sua comida. Você realmente tem uma cozinha? Mashiro exclamou, incrédulo. Eu te disse, não disse? Masatsuki começou, mas de repente congelou antes que um sorriso malicioso se espalhasse por seu rosto. Então é assim, né? Achei que você fosse uma garota pura e inocente, mas acontece que até as mais fofas são as mais perigosas. Você estava conspirando contra mim o tempo todo, não é? Bem, nesse caso, não vou deixar você ir esta noite. Vá em frente e descanse um pouco, disse Masatsuki com um brilho misterioso nos olhos. Eu te ligo quando a comida estiver pronta. Alguma preferência? Qualquer coisa serve. Mas eu adoro comida doce. Mashiro levantou a mão com entusiasmo, como uma aluna respondendo à pergunta de um professor. Comida doce, hein? Combina com você. Masatsuki assentiu. Alguma outra preferência? Assim que terminar os doces, tenho outra coisa deliciosa para você. Ah? O que foi? Você vai descobrir logo. Agora, deixe-me começar a cozinhar. Capítulo 133. Quartel da 11ª Divisão. Alojamento do capitão. Masatsuki, seu preguiçoso, hora de levantar. Masatsuki Ozaki estava deitado na cama, segurando sua amante de cabelos verdes nos braços. Ela era suave e leve, e seus olhos sonolentos se abriram diante de uma visão familiar. Flutuando no ar estavam as irmãs gêmeas Buzz e Senhan. Buzz, a irmã mais velha, fazia uma careta, enquanto Senhan, a mais nova, estufava as bochechas fingindo raiva e cutucava o próprio rosto. Vocês dois são fofos demais, pensou Masatsuki consigo mesmo, com genuína admiração. Eu estava sonhando com vocês. Senhan congelou no meio do movimento, suas bochechas instantaneamente ficando vermelhas. Buzz cobriu o rosto e riu baixinho. Eles imitaram o poder de Muramasa. Sempre que Masatsuki distraidamente gritava seus nomes em sua mente, os gêmeos sequestravam a força e a habilidade de Muramasa e apareciam para mexer com ele. Como resultado, toda vez que ele tentava praticar Jinzen ultimamente, uma mulher alta e emotiva com 1,7 metros de altura, inevitavelmente se jogava em seus braços, soluçando dramaticamente. Masatsuki agarrou o punho do Ban Senhan e entrou em seu mundo interior. A paisagem, antes branca e pura, havia mudado há muito tempo, agora repleta de cores. A terra assumirá um tom marrom natural, as ondas batiam ritmicamente contra as costas rochosas, e o sol escaldante e a lua carmesim pairavam alto no céu. Uma brisa suave, como os dedos delicados de uma menina, roçava seu rosto, trazendo o som de pássaros cantando, animais farfalhando e peixes espirrando. Risadas ecoavam continuamente à distância. Em um canto, uma mulher de longos cabelos castanhos estava agachada. Ela usava um body justo por baixo de uma saia de couro esvoaçante que chegava aos tornozelos. Sua figura madura e atraente estava completamente envolta em vestes brancas. Mesmo com botas brancas de salto alto, sua postura permanecia naturalmente graciosa. Seus olhos grandes e expressivos brilhavam com lágrimas não derramadas. Masatsuki suspeitava que esse forte contraste na aparência e no comportamento fosse produto do senso de humor distorcido de Bans. Mas Bans insistiu que essa tímida irmã mais velha era na verdade uma manifestação dos desejos subconscientes de Masatsuki. Masatsuki, Bans e Senhan estão me intimidando. Muramasa correu em sua direção, visivelmente perturbado, e pulou em seus braços, agarrando-se a ele como um koala. Tudo bem, entendi. Lido com eles depois. Masatsuki passou os dedos pelos cabelos sedosos dela, abraçando-a com um sorriso. Não tem como eu ter um senso de humor tão estranho. Mas essa irmã mais velha tímida é realmente fofa e cheirosa. E esse contraste na personalidade dela é meio adorável. Masatsuki, você tem que me defender, Muramasa murmurou fracamente, apoiando-se nele enquanto respirava fundo, rindo sozinha. Muramasa, Masatsuki-chan pertence a todos, você não pode ficar com ele só para você. Uma voz alegre soou atrás de si. Virando a cabeça, Masatsuki encontrou o olhar gentil de Bans. Muramasa enrijeceu-se instantaneamente. Anisan,
Ela murmurou timidamente. Ani-san? O que é isso? Algum tipo de gangue de meninas delinquentes? Mas Atsuki não tinha ideia de como lidar com aquela irmã mais velha submissa. Ele nem conseguia se forçar a tentar. Sem dizer uma palavra, Senran agarrou Muramasa pela gola e a jogou para o lado casualmente. Ela traçou um arco gracioso no ar antes de colidir com uma pilha de escombros. Você exagerou um pouco, não é? Mas Atsuki Ozaki riu, embora não estivesse realmente preocupado com Muramasa. Não era a primeira vez que algo assim acontecia. Nós, irmãs, não a machucaríamos. Com a intenção certa, até a pedra pode amolecer, disse Senran rapidamente, olhando para o sol e a lua brilhando juntos no céu. Mas Atsuki sorriu. Eu sempre guardo você no meu coração. Seria essa maneira dela de lembrá-lo de prestar mais atenção nela? Que sutileza! Se fosse o Bans, ela simplesmente diria diretamente para ele se importar mais com ela, em vez de ficar rondando as coisas desse jeito. Não preciso da sua preocupação. Além disso, dizer isso agora não parece nada convincente, bufou Senran, cruzando os braços e desviando o olhar. Mas, no fundo, ela não conseguia evitar uma onda de alegria. Mas Atsuki realmente se importa comigo. Ele entende meus sentimentos. Ao vê-lo correr, toda a expressão de Ban se iluminou de alegria. Nossa, eu vi você com ciúmes agora há pouco, e agora ele está te ignorando para ver como está outra mulher. Que pena. Vendo que sua irmã estava prestes a desistir depois de apenas algumas palavras, Bans franziu os lábios. E agora ele está te provocando também. Mas Atsuki, você é realmente horrível. Ao ouvir o comentário de Bans, mas Atsuki suspirou desamparadamente. Bans, irmã, não se deixe enganar pelo hábito de Senran de fazer birra. A verdadeira diabinha aqui era Bans. Ela era muito mais difícil de lidar. Assim está melhor. Vou deixar você escapar desta vez, disse Bans, presunçosa, cruzando os braços e inclinando um pouco a cabeça para cima. Ela adorava ouvir Masatsuki chamá-la assim. Ao ver sua expressão triunfante, Masatsuki soltou um suspiro de alívio. Vamos ao que interessa, então? Vamos começar. Bans assentiu antes de se virar para a irmã. Senran, tire a roupa. Irmã mais velha. Ignorando o olhar suplicante, os lábios de Bans se curvaram em um sorriso travesso, sua voz transbordando de uma tentação brincalhona. Por que você está tão tímida? Não é como se fosse sua primeira vez. Além disso, você não quer ficar preso neste mundo interior para sempre, quer? No mundo real, há muito mais que você pode fazer. A irmã mais velha é boa demais para mim. Ela sabe que fico envergonhada, então está me ajudando. Não é à toa que todos dizem que ela é gentil e atenciosa. Não vou esquecer o quanto ela se importa comigo. Olhando para o sorriso deslumbrante da irmã, Senran respirou fundo e assentiu firmemente. Nesse momento, Masatsuki se posicionou ao lado dela. Precisa de ajuda? Milímetro, murmurou Senran, afrouxando o aperto na gola. Mas antes que ela pudesse se mover, Bans agarrou suas duas mãos com firmeza. Por mais que Senran lutasse, ela não conseguia se soltar. No final, não teve escolha a não ser aceitar. Podemos ser da mesma origem, mas ela é minha irmã mais velha. Claro, ela é mais forte do que eu. Não é como se eu não tivesse tentado resistir. Enquanto Senran hesitava, Masatsuki permaneceu totalmente focado, sua mente voltada para um objetivo: entender tudo sobre ela. Para realmente materializar uma Zanpakuti, era preciso compreender completamente sua essência. Honestamente, Masatsuki não tinha certeza se realmente precisava ir tão longe para alcançar a materialização. Mas Bens havia lhe dito isso e, por enquanto, ele não tinha escolha a não ser confiar nela. Uma coisa ele sabia: não importava se o método dela estava certo ou não, fazer sua Zanpakuti feliz nunca era um erro. Masatsuki. Depois de sabe-se lá quanto tempo, Senran encostou-se em seu ombro e suavemente chamou seu nome. Mas Atsuki não conseguia dizer quanto tempo havia passado. Afinal, o sol e a lua pairavam no céu ao mesmo tempo, imóveis. Pior ainda, essas duas damas celestiais não estavam apenas flutuando ali. Elas irradiavam sua própria luz e calor. Jin, parabéns, Masatsuki-chan. A proficiência em materialização aumentou 0,1%. Ao ouvir a notificação brincalhona, Masatsuki se virou. Não se tratava de uma fraude de sistema lendária. Era apenas uma certa garota travessa provocando-o novamente. Buzz mostrou a língua. Imaginei que ver o progresso em tempo real aumentaria a motivação. Você realmente está nos conhecendo melhor, Masatsuki. Continue assim. Capítulo 134. A manhã estava tranquila nos aposentos do capitão, com apenas Masatsuki Ozaki e Mashiro Kuna deitados na cama, esperando o tempo passar. Os dois estavam em um estado de profunda contemplação, sentindo-se como uma mera gota no vasto oceano da existência, maravilhados com a imensidão do mundo. A rigor, seu estado de espírito era semelhante ao de um sábio, indiferente a todos os assuntos externos, focado apenas na busca da verdade. Sério, pensei que finalmente conseguiria relaxar depois da guerra. Mas ainda tenho que trabalhar, resmungou Mashiro Kuna, esparramado no peito do homem de cabelos escuros. É porque a guerra acabou de terminar que há tanto a fazer. Assim que as consequências forem superadas, poderemos desfrutar de um longo período de paz, respondeu Masatsuki com um sorriso. É verdade. Se não fosse pela revolta rebelde, teríamos muito mais tempo livre. Mashiro assentiu em concordância. Ela se juntou ao Gotei 13 em tempos de paz. Naquela época, além do treinamento e das idas e vindas ocasionais ao mundo dos vivos, não havia muito o que fazer. Enquanto alguém fosse forte, ser um Shinigami era um trabalho simples. Eu simplesmente não esperava me envolver em tudo isso. Pensei que só era responsável por lutar. Gin não cuida da maior parte da papelada? Como combatente, tudo o que você precisa fazer é relatar as condições do campo de batalha. Você nem precisa escrever os relatórios, mas Atsuki a tranquilizou. Ah, mas é tão trabalhoso. Prefiro praticar a Kuda do que perder tempo com coisas sem sentido como essas, choramingou Mashiro, brincando.
Certo, certo. Vamos para o dojo Akuda mais tarde. Trabalhamos seus músculos ontem à noite, então vamos ver o quanto você ficou mais forte hoje. Mas Atsuki falou com indulgência, embora seu olhar se voltasse para Ban Senran com uma expressão pensativa nos olhos. A maneira como eles usaram dados quantificados para ajudar em seu treinamento Bankai definitivamente aumentou sua motivação. Se ele tivesse sido capaz de quantificar sua eficiência de aprendizagem em sua vida passada, ele poderia ter se tornado o tipo de aluno modelo que os professores adoravam. De acordo com Bans, sua compreensão deles atingiu 19,3%. Nesse ritmo, se ele treinasse uma vez por dia, ganhando 0,1% a cada vez, levaria pouco mais de 2 anos para chegar a 100%. Sem assistência externa, isso não seria um longo período, poderia até estabelecer um novo recorde na Sociedade das Almas. 2 anos, murmurou Masatsuki com o olhar fixo em Ban Senran. Ao lado dele, a jovem sentou-se e espreguiçou-se, suas curvas graciosas acentuadas pela fraca luz da manhã. Vestiu-se rapidamente e o corte elegante e eficiente de seu shihaku só realçava sua presença enérgica. Um olhar bastava para perceber que ela era cheia de vida. Não é à toa que ela é uma oficial sentada de alta patente, especializada em Akuda. Em alguns aspectos, ela até supera Hanjiku. A única que poderia superá-la é Yoruichi. Mas Atsuki, o que você está olhando? Perguntou Mashiro, encontrando seu olhar enquanto se espreguiçava. Seus lábios se curvaram levemente em satisfação. Ela estava secretamente satisfeita. Sem hesitar, ela agarrou Masatsuki e o puxou para fora da cama. Masatsuki instintivamente passou um braço em volta da cintura dela, olhando para Ban Senran. Não era como se ele tivesse seduzido aquela garota cheia de energia. Ela era simplesmente animada demais para seu próprio bem. A lâmina de Ban Senran tremeu levemente, mas elas não se manifestaram de repente para interromper o momento. Tenho que ir para a 12ª divisão ao meio-dia. Kiryu-san está me procurando, e não tenho muito tempo, disse Masatsuki ao Zaki, coçando o queixo enquanto olhava para o relógio antigo na parede. Então isso significa que só temos 2 horas? Perguntou Mashiro Kuna, com o rosto se contorcendo levemente de frustração. Apesar de sempre se apresentar como pesquisadora, Kiryu Ikifune era na verdade uma das capitãs mais fortes do Gotei 13. Mais de 200 anos atrás, até Kenpachi Kuruyashiki reconheceu sua força. Para ser mais preciso, só 1 hora. O resto tem que ser gasto cozinhando. Se não ficar pronto a tempo, algo assustador vai acontecer. Mas Atsuki exagerou, tentando assustá-la. Claro, ele sabia que Kiryu não ficaria tão brava assim. Na verdade, ela aproveitaria a oportunidade para arrastá-lo para a cozinha do dormitório para cozinhar, deixando-o aprender enquanto comia. Passar mais tempo juntos deveria ter sido bom para o relacionamento deles, mas Masatsuki já dominava a arte da gestão do tempo, programando rigorosamente cada parte do seu dia. As almas da rebelião foram todas absorvidas pelo Gyoku. Sempre que tinha tempo livre, ele planejava passear por Rukongai para procurar materiais adequados. Não é um pouco inapropriado para um capitão entregar refeições? Refletiu Kizuki Urahara enquanto aceitava a comida de Masatsuki. Se as pessoas descobrissem que Kenpachi Aozaki pessoalmente leva refeições para o nosso capitão todos os dias, isso poderia prejudicar a reputação da 11ª divisão. Masatsuki deu de ombros. Qual é o problema em levar comida para sua esposa? Você ousaria dizer isso na frente do capitão Kiryu? Kizuki zombou. Não, declarou Masatsuki com bravata forçada, depois piscou. É por isso que você precisa manter isso em segredo. Não saia por aí falando besteira. E eu aqui pensando que não havia nada neste mundo que você não ousaria fazer. Kizuki balançou a cabeça, mas assentiu mesmo assim. As brincadeiras têm limites. Algumas coisas não valiam a pena serem levadas longe demais. Chega disso. Vamos falar de você, disse Masatsuki, erguendo uma sobrancelha, genuinamente impressionado. Não faz tanto tempo desde a última vez que nos encontramos, e você já alcançou o nível Heiatsu de 3º nível. Kizuki riu baixinho, seu sorriso carregando um ar de maturidade para sua idade. Eu te disse, eu estava confiante. Era só uma questão de tempo. Verdade. Kiryu-san também tem grandes expectativas para você, comentou Masatsuki. Então, você acha que está à altura de sucedê-la como capitã? Como está indo seu treinamento de Bankai? Só começando. Kizuki dispensou a ideia com um gesto antes de baixar a voz de repente, olhando ao redor com desconfiança. Então, em tom baixo, perguntou. Você também está treinando para Bankai, não é? Claro. Masatsuki assentiu. Não era exatamente um segredo. Qualquer Shinigami que alcançasse o 3º nível de poder espiritual naturalmente tentaria treinar para o Bankai. Era o próximo passo lógico. Kizuki passou um braço sobre os ombros de Masatsuki, puxando-o para o canto do muro do pátio antes de sussurrar misteriosamente. Na verdade, estou experimentando um novo método para atingir o Bankai. Que tipo de método? Masatsuki já tinha um palpite, mas perguntou mesmo assim para confirmar suas suspeitas. Desenvolvi um dispositivo que pode ajudar a materializar uma Zanpakuti. O protótipo deve ficar pronto na semana que vem, disse Kizuki animado. Um protótipo? Não me diga que você está planejando me usar como cobaia? Masatsuki relembrou seu envolvimento passado com os experimentos do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, vários dos quais terminaram com a explosão do laboratório. A pesquisa científica era seriamente perigosa. Kizuki pareceu um pouco envergonhado, mas rapidamente deu um tapinha no peito para tranquilizá-lo. Relaxa. Desta vez não haverá problemas. Nada de explosões aleatórias, eu juro. Masatsuki lançou-lhe um olhar cético, mas acabou concordando.
Capítulo 135. 12ª Divisão, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami ficava dentro do complexo da 12ª Divisão, uma misteriosa instalação de pesquisa aninhada nas profundezas das montanhas. À primeira vista, parecia um imponente edifício branco, mas suas verdadeiras operações principais estavam escondidas no subsolo. Depois de arrumar a mesa, a mulher de cabelos roxos passou os dedos distraidamente pelos longos cabelos, com o olhar fixo na tela à sua frente. Até a comida que ela levará à boca parecia ter perdido o encanto. Ao meio-dia, todo o instituto estava imerso em silêncio. Era difícil dizer se a temperatura crescente havia induzido uma sensação de preguiça ou se todos haviam simplesmente sucumbido à sonolência. Kiryu Ikifune nunca imaginou que sua rotina diária de comer, beber e, ocasionalmente, pesquisar almas temporárias levaria a algo assim. A tecnologia realmente avançou rapidamente. Algumas centenas de anos atrás, não tínhamos ferramentas tão convenientes, refletiu ela, balançando a cabeça enquanto olhava para a tela em seu escritório. Ainda assim, lembrando-se das duas figuras sussurrando desconfiadamente do lado de fora da entrada do instituto, Kiryu não pôde deixar de sorrir. Kizuki fez um ótimo trabalho, mas ele não percebe que há vigilância? Ou acha que eu não perceberia? E o Masatsuki? Esse garoto é muito ousado. Como ele pode dizer uma coisa dessas em plena luz do dia? Seus dedos enrolaram uma mecha de cabelo enquanto ela se lembrava de todas as vezes em que procurara pessoalmente Masatsuki Aozaki para lhe ensinar sua arte. A lembrança a deixou um pouco envergonhada. Espera aí, eu gosto mesmo dele? Ela enfiou alguns bocados de comida na boca, pensando profundamente nos momentos que passaram juntos. No mínimo, a comida dele é incrível. Meu estômago parece tê-lo aceitado antes de mim. O que eu vou fazer com isso? Depois de anos de interação, Kiryu passou a entender o tipo de pessoa que Masatsuki era. A rigor, ele não era exatamente um bom homem, mas, comparado à maioria dos nobres, ele já era um dos melhores. Ainda assim, era realmente aceitável se deixar conquistar só por causa de uma boa comida? Mas, sinceramente, quantas coisas no mundo eram mais importantes do que uma ótima refeição? Além disso, ele não era uma má pessoa. Enquanto refletia sobre os últimos anos, a porta do escritório se abriu de repente. Uma mulher imponente de cabelos negros esvoaçantes entrou. Você trabalhou até tarde e ainda não comeu, né? Disse Senjumaru Shutara ao entrar. Trouxe algo do refeitório da divisão. Masatsuki é capitão agora, ele deve estar ocupado, então você vai ter que se virar com isso. Com o movimento dos braços de marionete, ela colocou a lancheira na mesa. Nossa, que aroma! O Masatsuki passou por aqui? Mesmo como Kenpachi, ele ainda encontra tempo para te trazer comida. Parece que você é muito importante para aquele garoto, acrescentou ela com um sorriso provocador. Ele nem se importa com o que os outros pensam. Kiryu pegou o almoço rapidamente, com a voz um pouco apressada enquanto forçava uma risada casual. Obrigada, eu estava morrendo de fome. Sinceramente, a comida que o Masatsuki trouxe provavelmente não teria sido suficiente de qualquer maneira. Não é nada, Senjumaru acenou com a mão, dispensando-a. Mas você realmente não cuida de si mesma. Claro, você está bem agora, mas se algo der errado no futuro, você vai se arrepender. Não que isso realmente importe mais, acrescentou ela com um sorriso irônico. Você está prestes a se juntar à Divisão Zero. Lesões e doenças não serão uma grande preocupação para nós. Com o poder do Rei das Almas fortalecendo seu corpo, seja pesquisando ou cozinhando, você poderá fazer isso pelo tempo que quiser e comer o quanto quiser. Ela olhou para a comida e lambeu os lábios. Mas tem certeza de que consegue terminar tudo isso? Afinal, ela estivera presente quando Masatsuki ensinou Kiryu a cozinhar e provar a comida dele algumas vezes. Era realmente deliciosa. Na verdade, não consigo comer tanto assim, disse Kiryu Ikifune com um sorriso envergonhado enquanto olhava para Senjumaru Shutara. Kiryu, logo ele estava ficando tímido. Isso sim era inesperado. Senjumaru ficou levemente surpresa, mas cobriu a boca com uma risada. Então deixe-me ajudá-la. A comida do Masatsuki parece muito boa. Kiryu fez beicinho. Mas Masatsuki fez isso para mim. Senjumaru, com toda a autoridade de um veterano, declarou com retidão. Kiryu, é natural que um veterano ajude um júnior. Kiryu. Nesse ponto, ela estava seriamente começando a suspeitar que Senjumaru só tinha trazido comida como desculpa para roubar a comida de Masatsuki. Tarde da noite, Rukongai estava estranhamente silenciosa. No distrito de Kagarashi, Suki Aizen estava sob o céu iluminado pela lua, contemplando seu brilho sereno. Toque, toque, toque. Passos ecoavam no subsolo, ficando mais claros à medida que uma figura subia lentamente em direção à superfície. Sen, você encontrou algo que me satisfaça? Espero ouvir boas notícias, disse Aizen ainda de costas, com um tom de voz completamente indiferente. Aizen-sama, não há nada além de ruínas lá embaixo, só terra e escombros. Se tentarmos passar com Kid, pode haver um colapso, relatou Kanami Sen ao emergir da passagem subterrânea. O cheiro persistente de terra o fez franzir a testa ligeiramente. Você é bem cauteloso, Masatsuki-kun refletiu Aizen, apreciando o silêncio. Mas se você está se esforçando tanto para esconder algo, parece que realmente aprendeu uma coisinha ou duas. Por um breve momento, Sen pensou ter detectado algo incomum no tom de Aizen. Seria aprovação? Que tipo de pessoa Aizen-sama considerava que esse homem era? Hesitando, ele se aventurou. Parece que esse homem está escondendo algo de nós. Aizen o interrompeu. Se escondendo da gente? Não, você está enganado, Sen. Ele não está se escondendo da gente. Seus pensamentos voltaram para aquele dia. No laboratório secreto de Aizen, o brilho fraco das telas piscava pela sala. Aizen-sama gritou Masatsuki Aozaki, com os olhos fixos nos dados luminosos exibidos à sua frente. O que foi, Masatsuki-kun? Aizen largou seu trabalho e se virou, sorrindo levemente.
Mas Atsuki, como se estivesse conversando casualmente, perguntou: posso dar uma olhada nos dados de pesquisa do laboratório? Aizen permaneceu em silêncio por um longo momento antes de rir. Você ao menos percebe o que está perguntando? Isso não é brincadeira, mas Atsuki-kun. Eu sei. E você sabe o que eu quero, disse Masatsuki, dando de ombros. Mas não houve progresso. Por que não me deixa tentar? Se não estiver disposto, então esqueça. Que engraçado. Você está insinuando que pode me superar? Zombou Aizen. Se você realmente acredita nisso, então vá em frente e tente. Os pensamentos de Aizen retornaram ao presente. Olhando para trás, ele foi muito precipitado em concordar com isso. Quando exatamente esse maldito impulso competitivo despertou nele? E o mais importante, aquele homem havia notado. Aizen pensou nas palavras de Masatsuki. Não, ele tinha certeza. Aquele homem inteligente certamente percebera. Entreguei a ele toda a pesquisa. Eu só queria ver até onde ele conseguiria ir. E agora, olhando os resultados, Aizen sentiu algo se agitar dentro dele, uma alegria que ele não sentia há anos. Essa emoção de antecipação. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Depois que a excitação inicial passou, Aizen se viu contemplando uma preocupação mais urgente, Masatsuki Ozaki. Com seu talento e inteligência avassaladores, potencialmente comparáveis aos de Aizen, ele pode se tornar uma ameaça ainda maior no futuro do que Shigekuni Yamamoto. Mas uma câmara secreta destruída não foi suficiente para provar que Masatsuki realmente havia desenvolvido alguma coisa. Era igualmente provável que ele tivesse destruído o local para impedir que sua pesquisa fosse descoberta. Afinal, ser discípulo do capitão comandante o tornava uma figura particularmente sensível, e o próprio Yamamoto era um homem notoriamente teimoso. Além disso, Masatsuki não era alguém contra quem Aizen pudesse agir levianamente. Pensando nas pessoas reunidas ao seu redor, Aizen sentiu uma dor de cabeça iminente. Nenhum deles foi fácil de lidar. A força de Yamamoto dispensava explicações. Como seu discípulo, se Masatsuki fosse ferido, uma investigação seria inevitável, potencialmente desfazendo anos de planejamento cuidadoso. Kiryu Ikifune e Kizuki Urahara eram formidáveis por si só, com Urahara em particular sendo um rival intelectual, talvez até superando o próprio Aizen. E para piorar a situação, Kiryu estava acompanhado por um membro da Divisão Zero. Com uma Heiatsu que excedia a de um Shinigami comum, sua habilidade Kikasui Jetsu seria inútil. Até mesmo seu disfarce teve que evitar completamente o território da 12ª Divisão. Isso estava se tornando um verdadeiro incômodo. Isso tudo fazia parte do seu plano, Masatsuki-kun. Você realmente é um homem cuja inteligência rivaliza com a minha. Você pensou em tudo, não é? Se Masatsuki soubesse o que Aizen estava pensando, ele provavelmente diria que ele estava analisando demais as coisas. Masatsuki tinha todos os motivos para estar confiante. Ele não só estava cercado por aliados capazes, mas também entendia exatamente o tipo de homem que Aizen era. No entanto, ele tinha autoconsciência suficiente para reconhecer seus limites. Seu intelecto estava apenas acima da média, em uma batalha de inteligência, ele não venceria. Seu sucesso com o Gyoku só foi possível graças à perícia técnica de Kiryu Ikifune, Kizuki Urahara e Mayuri Kurotsushi. Comparado a esses três, ele não passava de um amador habilidoso. Sob o luar, Aizen contemplou seu reflexo na água. Ele franziu os lábios antes de permitir que um leve sorriso se formasse. Ele sabia que o raciocínio que acabará de apresentar, sua suposta lógica, era tanto factual quanto uma desculpa, porque no fundo ele não queria matar Masatsuki Ozaki. Na verdade, ele queria ver até onde conseguiria crescer. Esperarei até que a Divisão Zero retorne ao Palácio do Rei das Almas antes de tomar qualquer decisão, murmurou Aizen enquanto caminhava até a margem do lago, seus olhos semicerrados examinando a floresta silenciosa. Masatsuki, vamos ver quem ficará de pé no final. Senkanami, que aguardava silenciosamente as ordens, de repente ficou tenso. O quê? Nada. Ainda não sabemos o quanto Masatsuki-kun progrediu. Aizen se virou ligeiramente, lançando um olhar para a expressão séria de Tsen. Quero mais informações. Leve alguns homens e investigue. Sen hesitou. Você acha mesmo que ele conseguiria completar algo que nem você foi capaz de criar? Claro que não. Essa pesquisa não é tão fácil de replicar, respondeu Aizen, balançando a cabeça. Só reunir os materiais necessários já seria um desafio imenso, sem falar na expertise técnica necessária. Nenhum desses detalhes estava incluído nos dados que lhe dei. Por um breve momento a decepção passou pelo rosto de Aizen. Nem você consegue me entender, Tsen? Você realmente está muito abaixo daquele homem. O quê? Você ainda tem dúvidas? Aizen não se virou, seu olhar permanecendo fixo em seu próprio reflexo na água. Não, eu só quero saber por onde começar. Devo confrontar Masatsuki Ozaki diretamente ou investigar as pessoas ao redor dele primeiro? Kanami-sen franziu a testa ligeiramente. Se Masatsuki fosse tão inteligente quanto Aizen suspeitava, nenhuma das abordagens renderia muitas informações úteis. Tá? Vamos começar por este porão então. Veja se você consegue encontrar alguma pista. Aizen finalmente se virou, soltando um suspiro enquanto dava a ordem. Na calada da noite, o distrito de Kagarashi, em Rukongai Oriental, estava em silêncio. Dois jovens trocaram olhares peculiares. Embora cego, os outros sentidos de Tsen eram excepcionalmente aguçados. Ele conseguia sentir o olhar penetrante de Aizen sobre ele. Sen não era tolo. Pelo contrário, era um estrategista, habilidoso em guerra e dissimulação. Por isso, percebeu imediatamente que havia cometido um erro.
Se Masatsuki não pudesse ser tocado antes que a Divisão Zero fosse embora, então o melhor a fazer era começar em algum lugar menos significativo. E esse porão abandonado era o lugar perfeito para começar. Interiormente, ele se maravilhava com a perspicácia de Aizen, com que facilidade ele conseguia enxergar através de tudo. 11ª Divisão, alojamento do capitão. Como terceiro assento, Mashiro Kuna assumiu a responsabilidade de limpar os aposentos do capitão. Depois de uma rápida sessão de arrumação de 15 minutos, ela já havia terminado. Enquanto isso, Masatsuki Aozaki estava sentado de pernas cruzadas na cama, com sua Zanpakuti apoiada em seu colo enquanto se concentrava na meditação Jinzen. Para alcançar a Bankai, era necessário um entendimento completo da Zanpakuti. Banz havia estruturado cuidadosamente seu cronograma de treinamento com precisão de segundos, mas Atsuki não tinha intenção de desperdiçar um momento sequer. Exame de capitão? Ele franziu a testa enquanto ouvia a explicação de Mashiro. O termo soava familiar e estranho ao mesmo tempo. Isso mesmo. Na próxima reunião de capitães, um candidato estará presente. Supostamente alguém dominou Bankai e apresentou um pedido de promoção. Mashiro assentiu enquanto explicava. Mas Atsuki levantou uma sobrancelha. Deve ser o candidato à capitania da terceira divisão, a única posição vaga no Gotei 13. Aquele assento permaneceu vazio por um longo tempo, com Shikane Iba servindo como capitão interino nesse meio tempo. Na linha do tempo original, a posição foi eventualmente preenchida por RJR Toribashi. Mas Atsuki investigou o assunto. Toribashi de fato estava treinando para Bankai, mas ainda não havia obtido sucesso. Ele tinha conseguido algo recentemente? Ou poderia ser Koga Kushiki. Depois da guerra, fazia sentido que um Shinigami com Bankai não permanecesse nas forças especiais, mas ele não era apenas o cachorrinho de estimação de Jinrei Kushiki? De qualquer forma, você não precisa se preocupar com isso. O processo de seleção não tem nada a ver conosco. O candidato está apenas disputando a capitania da terceira divisão. Sendo uma Shinigami há quase um século, Mashiro era bem versada nesses procedimentos. Ela acenou com a mão em desdém, irradiando confiança. Você só precisa se juntar aos outros capitães e determinar se ele está realmente qualificado para o cargo. Quem é o candidato? Masatsuki se orgulhava de conhecer este mundo de cabo a rabo, mas as coisas já haviam se desviado do curso original. Ele precisava de confirmação. Não faço ideia. A identidade do candidato ainda não foi revelada, disse Mashiro enquanto se acomodava casualmente em seu colo. Entendo. Gostaria de saber quem poderia ser. Quando sua sessão de treinamento de Ban Serran terminou, Masatsuki deixou seu Zanpakuti de lado. Ainda assim, ele não conseguia se livrar de uma sensação estranha no peito. Você vem treinando há tanto tempo, devia dar uma pausa, disse Mashiro em tom de aprovação, enquanto o observava. Você ainda cheira bem, mas precisa de um banho de verdade. Com isso, ela apontou para o banheiro. Mas Atsuki hesitou por um momento antes de finalmente se levantar e entrar. Deitado na banheira, ele cerrou o punho e expirou lentamente. Sem perceber, cheguei ao ponto em que tenho o poder de decisão sobre quem se torna capitão. Ele pensou em quando chegou à Sociedade das Almas, quando mal conseguia encontrar o suficiente para comer. E agora, ele tinha o poder de influenciar o futuro do Gotei 13. Capítulo 137. Chocante. Mais um jovem gênio do Gotei 13 dominou o Bankai. Qual é a história por trás disso? Inacreditável. Esse candidato a capitão é tão jovem. O título de maior gênio da história pode escapar das mãos do 11º Kenpachi, mas Atsuki Aozaki. A 9ª divisão certamente fez jus à sua reputação de única redação do Gotei 13. Sua capacidade de criar manchetes sensacionalistas para atrair o máximo de atenção era simplesmente magistral. Uma enxurrada de manchetes dramáticas encheu o Jornal da Manhã, fazendo Masatsuki Aozaki se perguntar se Kensei Muguruma havia secretamente aprendido lições com um departamento de choque. O que era ainda mais irritante era que esse suposto repórter tivesse usado uma foto sua para a primeira página sem permissão. E considerando que o culpado era alguém com sobrancelhas grossas e aparência ereta, Masatsuki não conseguia se livrar da sensação de que se tratava de um ato de vingança mesquinha, provavelmente por ter roubado o Mashiro Kuna. Os padrões editoriais da 9ª divisão estão realmente caindo. Achei que estivessem falando de algum prodígio, mas tudo o que fizeram foi usar uma silhueta borrada para tentar desafiar Kenpachi Aozaki. Zombou alguém. Na minha opinião, eles deveriam se limitar a serializar a obra-prima de Suishetsu-sama. E se isso não for possível, pelo menos atualizem o Caminho Rosado. Até romances são mais interessantes do que esse lixo. Isso é ridículo. A 9ª divisão fará qualquer coisa para vender, até mesmo caluniar Aozaki-sama. Ei, isso não é justo, protestou alguém na multidão. O que há de errado com a 9ª divisão? Somos a redação oficial, sabia? Vocês ao menos entendem o peso da palavra oficial. Além disso, olha só aquela silhueta. É obviamente um cara jovem. O que há de errado em achar que ele é mais novo que Kenpachi Aozaki? Eu conheço você. Você é um dos editores da 9ª divisão, não é? Então você é o desgraçado que escreveu este artigo. Irmão, você está encrencado agora, alguém riu. Essa moça aqui é de Tsukino Ana, não podemos nos dar ao luxo de mexer com ela. Se eu fosse você, começaria a correr. Tsukino Ana? Que diabos é isso? Você não sabe. E se diz jornalista? É uma sociedade secreta formada pelas mulheres da 2ª divisão, também conhecida como fã-clube Masatsuki Aozaki. Dizem que todas as mulheres Shinigami da 2ª divisão são membros. O quê? A 2ª divisão inteira? Incluindo o Capitão Shin. O editor empalideceu. Dane-se, estou fora. Droga, nem sei se o capitão vai conseguir me salvar desta vez. Sua retirada em pânico provocou uma onda de risadas entre os Shinigami ao redor. Descobrir escândalos era um trabalho perigoso. Normalmente a 9ª divisão apoiaria os seus, mas, desta vez, o editor claramente havia mexido com as pessoas erradas. E esse cara é muito covarde.
Um Shinigami do Gotei 13, com medo de algo tão trivial? Não é como se eles fossem realmente destruí-lo por causa disso, alguém balançou a cabeça, divertido. Haha, você diz isso, mas quem em sã consciência se envolveria com um grupo fanático como esse? Principalmente quando o clã Shin está envolvido e vários nobres de alto escalão fazem parte dele. A conversa logo mudou de assunto. Mas voltando ao assunto principal, o candidato a capitão parece jovem. Você acha que ele vai passar na seleção? Se ele teve coragem de se candidatar, deve ter confiança. Mas vamos lá, tudo que vimos foi uma silhueta. Como você consegue dizer que ele é jovem? Olhe para as mãos e o pescoço dele estão visíveis. Imagino que ele tenha menos de 200 anos. Menos de 200? É definitivamente jovem, mas ainda está quilômetros atrás de Kenpachi Aozaki. Ele nem tem 30 ainda. Nem tem 30 anos. Não é à toa que ele é o maior gênio da história da Sociedade das Almas. Mas Atsuki-sama é o mais forte. Um dia, ele estará ao lado do Capitão Comandante. É isso mesmo. Mas Atsuki-sama é o Shinigami mais talentoso de todos os tempos. Os Shinigamis que discutiam o Jornal da Manhã não conseguiam deixar de refletir sobre os últimos anos. O discípulo pessoal do Capitão Comandante. O capitão mais jovem da história. O prodígio que matou o 10º Kenpachi. As conquistas de Masatsuki Aozaki já eram lendárias dentro do Gotei 13. Para pessoas comuns, era um reino intocável de excelência. Seu talento era algo que outros só poderiam sonhar em alcançar. Ganhar o reconhecimento de capitão comandante era um objetivo de vida para a maioria dos Shinigami. Afinal, a grande maioria da população da Sociedade das Almas era formada por almas comuns. Mesmo entre os Shinigami, aqueles com verdadeiro talento eram 1 em cada 10.000. Embora cada Shinigami tivesse seu próprio senso de orgulho, quando confrontados com alguém como Masatsuki, a maioria nem sequer cogitava a ideia de superá-lo. Nesse ponto, muitos simplesmente esperavam que o título de maior gênio permanecesse com ele. Afinal, gênios como ele deveriam ser admirados. Se fossem muitos, isso só deixaria as pessoas se sentindo perdidas, sem rumo, sem saber ao certo o que estavam buscando. Foi por isso que quando os veteranos Shinigami encorajavam seus juniores, eles nunca diziam, esforcem-se para ser como Kenpachi Aozaki. Parece que todos têm bastante confiança em mim. Mas Atsuki Aozaki caminhava casualmente pela rua, acenando para os pequenos grupos de fãs admirados ao longo do caminho. Observando a fé inabalável que tinham nele, ele não pôde deixar de suspirar. Mas se Tsuki no Ano é suposto ser meu fã-clube, como é que eu nunca ouvi falar dele antes? Caminhando ao lado dele, Itora Yamazaki permaneceu em silêncio, ponderando a possibilidade de estabelecer um fã-clube adequado. Afinal, Tsuki no Ana só aceitava membros femininos. Como isso era justo com os membros masculinos do esquadrão? Como a 11ª divisão era composta principalmente por homens, era seu dever como tenente garantir que os direitos de todos fossem protegidos. Mas Atsuki aceitou um exemplar do jornal matutino de um jovem admirador de olhos brilhantes. Seu olhar pousou na silhueta borrada do candidato a capitão, e uma estranha sensação de familiaridade o atingiu. Onde ele tinha visto isso antes? A julgar pelo penteado, não era RJR Toribashi ou Koga Kushiki. Tique, esse pirralho é muito convencido. A moça que entrega o jornal dele é uma das nossas. Kensei Muguruma, caminhando um pouco atrás, estalou a língua irritado. Um rosto bonito e um certo charme, e assim, de repente, uma das garotas que ele havia treinado com tanto esforço foi raptada. Isso não tinha acabado. Ainda pensando em vingança? Aquele cara é um nobre. Se ele te acusar de difamar um nobre, você vai perder. Shinji Hirako, seu amigo de longa data, lançou-lhe um olhar cúmplice. Difamar um nobre numa sociedade governada por nobres? Isso era mais do que arriscado. Era completamente imprudente. Como capitão, Kensei não enfrentaria execução nem nada extremo. Mas se um nobre quisesse exigir punição, não havia como escapar. No mínimo, ele seria multado em alguns meses de salário. Capitão Kensei, falar pelas costas de alguém não é um bom hábito. Quando? Kensei se virou em choque, apenas para encontrar Masatsuki parado bem ali. Depois de algum tempo separados, ele ficou surpreso ao perceber que a Heiatsude Masatsuki, que estava apenas no nível inferior de 3ª categoria 6 meses atrás, agora estava no mesmo nível da sua. A taxa de crescimento desse garoto era insana. Mesmo no nível de capitão, ele ainda estava melhorando tão rápido. E pior, como diabos ele era mais rápido que ele, quando a Heiatsu deles deveria ser do mesmo nível. Isso é talento, não é? Mas Atsuki sorriu, como se estivesse lendo sua mente. Os olhos de Kensei tremeram. Esse pirralho maldito tinha o hábito de sempre cutucar onde doía. Sério, como diabos Mashiro gostava desse cara? Mas Atsuki falou de repente em um tom sério. Na verdade, sou bem legal com as garotas. Kensei e Shinji olharam para ele em choque. Espere, esse cara consegue ler mentes. Não, mas Atsuki deu de ombros. Mas seus pensamentos estão estampados no seu rosto. É muito fácil de adivinhar. Kensei e Shinji ficaram sem palavras. Capítulo 138. A sala de reuniões no quartel da 1ª divisão. Como local designado para a reunião do capitão, a sala já estava lotada de tenentes. No entanto, não eram tantos assim. Entre os tenentes presentes, um estava atuando como substituto do capitão com classificação meio nível acima dos demais, para que eles não precisassem esperar do lado de fora com os outros. Os Shinigami que tinham acabado de chegar do lado de fora do escritório estavam visivelmente animados. Servindo na 1ª divisão, eles encontraram muitas figuras poderosas, sendo seu próprio capitão o mais forte de todos. No entanto, não conseguiam deixar de sentir uma sensação de expectativa. Este era o assento do capitão, uma das posições mais altas entre os Shinigami profissionais, e hoje, a última vaga restante finalmente seria preenchida.
Talvez fosse simplesmente a natureza humana sempre ansiar por algo maior. Embora esses Shinigami de elite soubessem que dominar o Bankai lhes dava 99% de chance de se tornarem capitães, eles ainda queriam testemunhar a nomeação de um novo capitão em primeira mão. Afinal, os exames para capitães eram raros. Palmas, palmas, palmas. Ao som de passos se aproximando, o silêncio caiu sobre a sala. 3 homens, vestidos com auri branco, entraram diretamente na sala de reuniões, atraindo olhares de admiração dos Shinigami reunidos. Liderando o caminho estava Kensei Muguruma, capitão da 9ª divisão, parecendo visivelmente irritado. Atrás dele estava o recém-nomeado capitão, Masatsuki Aozaki, amplamente considerado o maior prodígio da história da Sociedade das Almas, exibindo um sorriso largo e inconfundivelmente alegre. Atrás dele estava Shinji Hirako, capitão da 5ª divisão, com os olhos semicerrados cheios de exasperação enquanto observava os dois à sua frente. Atrás deles estavam 3 tenentes. O olhar de Aizen ocasionalmente se voltava para Masatsuki Aozaki, mas para qualquer observador externo, os dois pareciam se conhecer apenas superficialmente. Quando começa o exame para capitão? Uma voz de repente soou atrás deles, levando Masatsuki Aozaki a se virar instintivamente na direção do som familiar. Parada na porta de braços cruzados estava Yoruichi Shin. Vestida com um shirakus de estilo combate e um auri branco sobre os ombros, ela olhava para as enormes portas à sua frente com uma expressão nostálgica. Masatsuki, bom dia. Olha só você, que preguiça. Eu sabia que deixar a 2ª divisão não ia te agradar. Yoruichi se virou e acenou casualmente para ele. Como alguém intimamente ligado a Masatsuki Aozaki, a simples visão dos dois juntos imediatamente chamou a atenção dos espectadores. Todos sabiam que o relacionamento deles era muito mais do que apenas amizade. A fofoca era um dos maiores instintos da humanidade, e rumores de um caso entre 2 capitães sempre eram um assunto quente. Mas ao discutir a dinâmica peculiar entre elas, não se podia ignorar a presença de várias outras mulheres notáveis na sala. Sob o olhar silencioso, mas inconfundivelmente ameaçador, de Hetsu Nohana, Kensei Muguruma voluntariamente deixou seu lugar ao lado de Masatsuki Aozaki, permitindo que os dois ficassem lado a lado. Lisa Yadimaru, que supostamente passava noites no dormitório do 11º Kenpachi, mantinha a cabeça enterrada em um livro de aparência peculiar, fingindo não notar nada. Kiryu Ikifune, capitã da 12ª divisão, estava de lado, mastigando o melão. Sua expressão deixava claro que ela não tinha interesse em se envolver. Enquanto isso, Hanjiko Matsumoto, que não era capitão nem tenente, só podia observar do lado de fora da porta. Embora ela exibisse um sorriso brilhante e divertido, até ela conseguia sentir a pressão que pesava sobre Masatsuki Aozaki naquele momento. Na verdade, eu era tão preguiçoso quanto quando estava na 2ª divisão. Mas quando chega a hora de levar as coisas a sério, não consigo relaxar. Com um aceno indiferente, Masatsuki Aozaki casualmente pegou a mão de Yoruichi na sua. Quanto ao Nohana, ele sabia que não deveria tentar nada. Yoruichi assentiu satisfeito. Vocês dois parecem estar se divertindo muito conversando. Esta reunião é sobre a operação para eliminar os rebeldes, não é? Parece que Masatsuki já está preparado. Ainda com seu sorriso gentil, o Nohana cruzou as mãos elegantemente à sua frente, incorporando a graça de uma verdadeira Yamato Nadesico. Não sou exatamente adequado para esse tipo de coisa, admitiu Masatsuki, observando a mulher serena à sua frente. Mas felizmente tenho ajuda. Quando não estava em um de seus humores, o Nohana era realmente cativante, tanto que Masatsuki frequentemente se pegava pensando que ela seria a esposa perfeita. O problema era que quando ela saía dos trilhos, a única coisa que restava nela era uma sede avassaladora de sangue. Só de ficar perto dela naqueles momentos era assustador. Desde que ele derrotara Kenpachi Kigan, a sede de sangue dela só se tornará mais difícil de controlar. Houve até momentos em que, enquanto ele a ajudava a arranjar flores, um arrepio inexplicável percorreu sua espinha. Essa constante sensação de perigo iminente reduziu significativamente sua frequência às aulas de arranjos florais. A menos que alguém possuísse força absoluta para reprimir completamente essa mulher, era melhor não provocá-la descuidadamente. Na minha experiência, após a reunião com o capitão, o exame para o capitão começará. Nesse momento, um capitão será selecionado para testar a força do candidato. Sentindo o olhar ansioso e hesitante de Masatsuki Aozaki, o Nohana ficou momentaneamente surpresa. Esse garoto está cada vez mais interessante. Será que fui muito autoritário? Ainda assim, ela mudou rapidamente de assunto, mantendo seu sorriso gentil enquanto continuava explicando o exame do capitão. Mas chamar isso de exame é um pouco enganoso, na verdade. É apenas uma demonstração de força. Dominar o Bankai é o verdadeiro limiar do poder, marcando uma clara distinção dos Shinigamis comuns. Afinal, nem todo mundo é como você, possuindo uma Zanpakuto tão única. Um Bankai pode amplificar a Reiatsu de 5 a 10 vezes mais que o Shikai. Essa não é uma lacuna que pode ser facilmente preenchida. Aprender Bankai é essencialmente um passaporte para se tornar um capitão. Desde que o candidato não seja um criminoso perigoso, os capitães geralmente aprovam sua nomeação. Masatsuki Aozaki assentiu, indicando que entendia. Ele conseguia entender mais ou menos o raciocínio por trás das decisões dos capitães. No final das contas, os capitães eram os membros de mais alta patente do Gotei 13, com apenas o capitão comandante acima deles, um assento que por enquanto, ninguém além de Yamamoto poderia ocupar. A liderança de outras divisões não era da sua conta. Sem ressentimentos pessoais, havia pouca razão para ofender um Shinigami que havia alcançado a Bankai por uma posição que não lhe dizia respeito. Então, como exatamente funciona o exame para capitão? Perguntou Yoruichi Shin, intrigado com a explicação de Nohana. Ela contornou o processo usual, candidatando-se diretamente por meio de sua família para substituir o antigo comandante do corpo. Assumindo
assumindo tranquilamente o cargo de capitã da 2ª divisão. Por isso, ela não estava muito familiarizada com o procedimento padrão de exame de capitão. Na verdade, é bem simples, explicou Noana com um sorriso simpático. O capitão-comandante deve estar presente e pelo menos 3 capitães, incluindo o capitão-comandante, devem testemunhar o exame. Quanto ao exame em si, é simples. Um capitão é escolhido como examinador, e eles batalham com o candidato para determinar se ele possui a força necessária para ser capitão. Um capitão como examinador. Mas Atsuki Ozaki coçou o queixo. Quem será o sortudo? Certo, chega de papo. A reunião com o capitão vai começar. Vamos entrar. Olhando para os capitães reunidos na sala de reuniões, o Noana inclinou sutilmente a cabeça, seu queixo apontando para o capitão-comandante Yamamoto, que estava sentado com os olhos semicerrados. Ele nem precisava de Higenjaka, já havia faíscas em seu olhar. Mas Atsuki Ozaki entrou na sala de reuniões. Ao sinal de Yamamoto, desdobrou o manuscrito que Gin Ishimaru havia preparado e começou a relatar a batalha contra os rebeldes. Capítulo 139. O exame para capitão começará em breve. Capitães, por favor, entrem. Shijir Sasakibe, normalmente um tenente severo, assumiu agora o papel de assistente igualmente sério do examinador. Com um empurrão firme, abriu as portas do campo de treinamento ao ar livre da 1ª divisão e entrou. Já que todos estão aqui, sentem-se. A prova já vai começar. Quando o grupo entrou, Genrizai Shigekuni Yamamoto seguiu por trás, acenando com a mão em direção aos capitães em pé. Um por um, os capitães tomaram seus lugares, exceto um, que deu um passo à frente. Yamamoto acenou com a cabeça para a figura que se aproximava. Kensei Muguruma, você será o examinador deste teste. Lembre-se, trapacear é estritamente proibido. Qualquer um que for pego violando as regras será desclassificado, e o examinador também sofrerá consequências. Nem pense em quebrar as regras. Com todos os capitães observando, não há chance de engano. Este exame visa avaliar a força do candidato. A menos que seja absolutamente necessário, evite qualquer ação que possa resultar em ferimentos graves ou morte. Sim, capitão-comandante. Eu entendo. Kensei Muguruma deu um pequeno aceno antes de seguir para o centro do campo de treinamento. Yamamoto foi até seu assento, mas hesitou antes de se sentar, examinando a área como se estivesse analisando se Kensei daria o seu melhor. Mas Atsuki Ozaki, já sentado, revirou os olhos. Eram muitas palavras sem nenhum significado real. Como alguém poderia colar numa prova para capitão? Yamamoto achava que os capitães ali sentados eram apenas decoração? Mesmo que o candidato não tivesse Bankai. Como ele, não era exatamente difícil determinar se alguém tinha força de combate de nível de capitão. Envie o candidato. O olhar severo de Yamamoto se voltou para Shijir Sasakibe, que assentiu silenciosamente antes de sair do seu assento. Afinal, quem vai fazer a prova? Por que tanto segredo? Mas Atsuki Ozaki ouviu parcialmente a voz imponente de Yamamoto enquanto examinava os arredores. Os assentos abaixo deles eram feitos de madeira de cipreste nobre. Ele tinha que admitir que, como a divisão que liderava o Gotei 13, a 1ª divisão tinha as melhores acomodações. Uma brisa fresca soprava pelos campos de treinamento ao ar livre, trazendo um frio cortante com a aproximação do inverno. O ar estava fresco, mas a atmosfera estava pesada, repleta de uma tensão inabalável. Era um dia lindo, mas ninguém conseguia relaxar de verdade. O olhar de Masatsuki se voltou para os outros capitães. Com exceção de Jinrei Kushiki, que estava totalmente concentrado no campo de treinamento, todos os outros lhe lançaram um olhar. Ele se sentia como uma celebridade sob os holofotes. Claro, ele já era famoso em Seireitei, mas ter tantos capitães apenas observando era perturbador. Ser bonito é mesmo uma maldição. Até os caras não conseguem parar de me olhar. Mas Atsuki suspirou para si mesmo, deleitando-se em seu próprio narcisismo. Concentre-se na prova. Pare de olhar ao redor. Kiriu Ikifune, sentada à sua direita, deve ter notado seu olhar errante. Ela se virou ligeiramente, seus olhos brilhantes piscando em silenciosa advertência. A disposição dos assentos dos capitães seguiu os números de suas divisões, o que colocou Masatsuki e Kiriu juntos, enquanto Yoruichi Shin e Hetsu Noana sentaram-se do outro lado. Relaxa. Estamos aqui só para assistir. O resultado não nos diz respeito. Qual o problema em ficar olhando ao redor? Masatsuki sorriu, lançando um olhar brincalhão para Kiriu. Ela conteve uma risada diante da provocação e sua atitude anteriormente calma suavizou. Podemos nos comunicar apenas com um olhar. Já chegamos a esse nível de compreensão? Sentindo-se mais à vontade, Kiriu olhou para Masatsuki com diversão. Capitães, esta é uma ocasião formal. A voz de Yamamoto permaneceu calma, mas a irritação subjacente era clara. Eu apreciaria se certos indivíduos se abstivessem de dar um mau exemplo para os futuros capitães sob minha supervisão. As duas chamadas mais influências imediatamente se endireitaram, mudando seu foco de volta para os campos de treinamento. Mas Atsuki estalou a língua, irritado pela oportunidade perdida de se relacionar com Kiriu. Esse velho falando sério. Em vez de prestar atenção na prova, ele tem tempo para me policiar? Que tipo de ética de trabalho é essa? O Gotei 13 está condenado nesse ritmo. Yamamoto lançou um olhar frio para os dois encrenqueiros antes de soltar um riso baixo. Se todos estiverem prontos, o exame começará. Enquanto suas palavras saíam, Shijir Sasakibe se posicionou na borda do campo de treinamento, e uma barreira reixe azul clara se materializou no ar. Enquanto isso, Kensei Muguruma, de pé ao lado dele, tentou oferecer o que ele pensava ser um sorriso amigável ao futuro capitão. Infelizmente, parecia menos um incentivo e mais o sorriso sinistro de um vilão prestes a destruir o mundo. Ainda há pessoas normais no Gotei 13? Observando a expressão malvada de Kensei, Sasakibe estremeceu levemente, questionando silenciosamente o estado da organização em sua mente. Ele acalmou suas emoções antes de anunciar em voz alta. A seguir, o teste de aptidão do capitão.
tenente da 5ª Divisão Suki Aizen, entre no campo de treinamento. Um jovem refinado saiu das sombras, seu sorriso gentil tão caloroso e reconfortante quanto uma brisa de primavera. Mas Atsuki Aozaki congelou ao ver a figura familiar. Mas quem reagiu de forma ainda mais dramática foi Shinji Hirako, que estava tomando chá casualmente há poucos momentos. Apenas para cuspi-lo no momento em que o nome de Aizen foi chamado. Observando tudo isso acontecer, mas Atsuki Aozaki imediatamente entendeu o que estava acontecendo e ficou sem palavras. Espere, seu próprio tenente está prestes a ser promovido a capitão, e você, como capitão dele, não tinha ideia. Sentados ao lado dele, Hetsuno Nohana e Jinrei Kushiki não fizeram nenhum esforço para esconder sua desaprovação, afastando seus assentos ligeiramente de Shinji. Acenando com a mão, Shinji disse apressadamente: desculpe, fiquei um pouco animado demais e não consegui me conter. Nem a capitã Hirako sabia, provocou Shunsui Kiraku. Parece que o tenente Aizen queria te surpreender. Ei? Shinji forçou um sorriso forçado. Surpresa? Mais como um ataque cardíaco. Quando diabos esse cara enviou a inscrição? Fico de olho nele todos os dias, como não percebi? Percebendo a mudança em sua expressão, o Nohana inclinou a cabeça ligeiramente e perguntou curiosamente: o tenente Aizen já domina o Bankai? Se bem me lembro, ele nem tem 200 anos ainda. Um verdadeiro gênio. Capitã Hirako, você não está feliz por ele? Claro que estou feliz. Aizen está provando seu potencial. Por que eu não estaria? Shinji forçou um sorriso, cerrando os dentes. Sentia-se absolutamente miserável. Ele queria desesperadamente dizer a todos ali que Aizen era perigoso, mas embora já pressentisse algo estranho em Aizen há muito tempo, não tinha provas concretas. Se falasse agora, ninguém acreditaria. Pior, pode até fazê-lo parecer mesquinho, como um capitão com ciúmes do próprio subordinado. E sabendo quão teimoso o capitão-comandante Yamamoto era, ele não apenas ignoraria as preocupações de Shinji, como provavelmente o repreenderia por fazer acusações infundadas. Capítulo 140. Quando Shinji Hirako olhou para baixo, ele respirou fundo, mas Atsuki Aozaki voltou seu olhar para o campo, apenas para encontrar um sorriso caloroso e gentil, um sorriso que carregava um leve traço de provocação. Interessante, murmurou Masatsuki, seu tom carregado de significado. Ao contrário de Shinji, ele não tinha intenção de expor Aizen. Primeiro, palavras por si só não significavam nada. Yamamoto talvez nem acreditasse. Segundo, ele entendia a força de Aizen. Aizen não era páreo para Yamamoto, mas a menos que o velho estivesse disposto a destruir o mundo no processo, derrotá-lo também não seria fácil. Terceiro, o próprio Masatsuki estava profundamente envolvido com Aizen. Se certas coisas viessem à tona, conhecendo a natureza rígida de Yamamoto, o velho poderia decidir limpar a casa. Aizen sempre conseguia escapar, mas Atsuki, nem tanto. Então, nesse aspecto, ele concordou com Shinji. Yamamoto era realmente teimoso. Os outros capitães, alheios aos pensamentos que passavam pelas mentes de Masatsuki e Shinji, simplesmente assistiram a cena se desenrolar com intriga. Apesar da arrogância, crueldade e inúmeros assassinatos de Aizen, sem mencionar sua ambição de derrubar a ordem de Sereitei, a maioria das pessoas ainda o via como um Shinigami modelo. Mas Atsuki só podia admitir uma coisa: quando se tratava de atuação, ele tinha muito a aprender com Aizen. O homem conseguia encantar jovens Shinigami sem esforço, fazê-los se voltar contra Sereitei e mesmo depois de tudo, alguns ainda o adoravam. Se Aizen não fosse tão obcecado em complicar as coisas, ele seria um candidato inegável para capitão-comandante quando Yamamoto renunciasse. Se você chegar ao topo, o que resta que você não consiga fazer? Refletiu Masatsuki, observando a postura confiante de Aizen. Um gênio solitário, incapaz de tolerar ficar abaixo de um grupo de tolos incompetentes depois que seu objetivo for alcançado? Respirando fundo, Masatsuki sorriu, como se tivesse percebido tudo. E agora, você está se preparando para se tornar um capitão. O que te fez mudar de ideia? Bem, suponho que se usada corretamente, a autoridade de um capitão pode ser muito útil. Boa sorte. Mas Atsuki sabia que Aizen nunca permanecerá na 5ª Divisão como tenente por dever, sempre fora um jogo. Ele estava apenas passando tempo, esperando para ver quando Shinji finalmente revelaria sua verdadeira natureza. Agora, porém, algo novo despertou seu interesse. Afinal, ele é alguém que poderia raspar a cabeça de Shinji Hirako só por diversão. Parecia infantil, mas no fundo, Aizen era como uma criança, alguém cujo intelecto era simplesmente avançado demais para seu próprio bem. Suas habilidades extraordinárias o diferenciavam dos demais, e sua inteligência superior lhe permitia ver muito além da superfície das coisas. Era como se ele estivesse sozinho em um mundo muito mais antigo do que as almas comuns poderiam perceber, uma criança solitária chorando no vazio. Sua mente era muito afiada, muito perspicaz e na grande ilusão que ele via, ele estava sempre sozinho. No entanto, o próprio fato de ele sentir solidão provava algo importante. Ele ainda era humano. Uma criatura social por natureza. As pessoas só crescem por meio de conexões com outras pessoas. Não importava o quanto Aizen se distanciasse, no fundo, ele era apenas uma criança solitária ansiando por companhia. Olhando para suas ações em outra linha do tempo, Masatsuki pôde ver traços de desafio infantil, mascarados pela grandeza. Aizen olhou para a expressão sorridente de Masatsuki Aozaki e sentiu uma alegria sem precedentes. Então, você me entendeu? Como esperado, somos o mesmo tipo de pessoa. Sob os olhares atentos da multidão, Aizen Suki soltou um suspiro lento e deu um passo à frente para encarar Kinsei Muguruma. Seu nome é Suki Aizen, certo? Tenente de Shinji Hirako, Kinsei falou de repente. Ouvi dizer que você não tem nem 200 anos, mas já domina o Bankai. Nada mal. Pelo bem de Shinji Hirako, eu realmente não queria te machucar.
Mas já que o capitão comandante ordenou, não vou me conter. Seu corpo alto e musculoso exalava força bruta, fazendo parecer extremamente dominante em comparação ao aparentemente frágil Aizen. Os tenentes que assistiam do lado de fora engoliram em seco, nervosos. Kinsei olhou diretamente para Aizen, como se esperasse algum tipo de reação. Entretanto, Aizen não demonstrou o menor sinal de medo, ao contrário das expectativas de Kinsei. O jovem com a braçadeira da 5ª divisão cuidadosamente amarrada no braço, apenas olhou para ele em silêncio. Levarei esse exame a sério, então por favor, não se contenha, Capitão Muguruma. Kinsei ficou momentaneamente surpreso. Havia algo perturbador no comportamento calmo de Aizen, algo que fez até ele sentir uma leve sensação de pressão. Na plataforma alta, Shinji Hirako estreitou os olhos, observando cuidadosamente cada movimento. Se Aizen demonstrasse qualquer sinal de que estava ultrapassando seus limites, Shinji imediatamente inventaria uma dúzia de razões para impedi-lo de se tornar capitão. Mas o problema era que, apesar de sentir a natureza perigosa de Aizen, Shinji não tinha uma compreensão concreta de sua verdadeira força. Se Kinsei conseguisse derrotá-lo e declarasse que Aizen havia sido reprovado no exame, Shinji poderia usar essa oportunidade para influenciar o julgamento do capitão comandante. Yamamoto, alheio às mentes intrigantes ao seu redor, assentiu com a cabeça para Shigir Sasakibe. Elevando a voz com a ajuda da Heiatsu, Sasakibe garantiu que todos na plateia pudessem ouvir enquanto ele anunciava que comece o exame do capitão. O olhar de Kinsei se aguçou. Abrindo a camisa, ele revelou a tatuagem 69 em seu abdômen antes de desembainhar sua Zanpakuti e assumir uma posição de combate. Ele apertou o punho com mais força, os pés firmemente plantados e com velocidade explosiva, investiu direto em Aizen. Vendo isso, Aizen simplesmente levantou a mão, sacando seu Zanpakuti com um movimento suave antes de desferir um golpe único e fluido. Os olhos de Kinsei se arregalaram. Não havia como desviar, era muito rápido. Sua única opção era virar a lâmina para o lado e bloquear o ataque de frente. Bang! No momento em que suas lâminas se encontraram, uma força tremenda surgiu na espada de Kinsei como uma onda gigante, assustando-o momentaneamente. Ele não esperava tanto poder de alguém com o porte esguio de Aizen, mas o jovem estava lhe dando o golpe sem vacilar. No entanto, Kinsei não se abalou tão facilmente. Com apenas um leve tremor, ele rapidamente recuperou o equilíbrio. Mas Aizen não lhe deu um momento para se recuperar. No instante em que acertou o primeiro golpe, ele o seguiu com uma saraivada implacável, mais de 10 cortes rápidos num piscar de olhos. Kinsei mal conseguiu defendê-los, colocando toda a sua força em bloquear cada ataque. Justo quando ele pensou que tinha criado uma abertura para um contra-ataque, Aizen de repente levantou a outra mão. Heiatsu surgiu em sua palma, provocando rajadas violentas de vento. A de 58, Tenhan, um enorme redemoinho rugiu como uma fera furiosa, atingindo Kinsei e levantando uma espessa nuvem de poeira. Nada mal. A Heiatsu dele é definitivamente de nível de capitão. Mas eu não esperava que ele realmente dominasse o capitão Muguruma. Os capitães na plataforma trocaram olhares, impressionados com o que tinham acabado de testemunhar. Kinsei era capitão há décadas, mas Aizen, como um capitão recém-promovido, já estava conseguindo suprimi-lo, um feito notável. Droga, pelo menos eu sou amigo do Shinji Hirako. Você realmente não se conteve, hein, garoto? Apesar de estar em desvantagem, Kinsei ainda tinha energia para brincar. Aizen, no entanto, ficou confuso. Ele não teve muita interação com Kinsei, mas com base em sua pesquisa, o homem era considerado um homem temperamental e facilmente provocado. Mas naquele momento, o tom na voz de Kinsei transmitia uma sensação de aprovação, talvez até de satisfação. Os lábios de Aizen se curvaram em um leve sorriso. Já que o capitão Muguruma disse para fazermos o máximo, eu não ousaria ser descuidado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.